Você está lá fora, tem treva, tem escuridão, mas você chega com clareza, com palavra de Deus. Você chega cheia do Espírito Santo. Mulheres que até mesmo dentro da tua casa às vezes é uma treva. Ei, coloca a treva para correr. Você tem a luz. Você tem a luz. Você tem a luz. A luz é vida. Luz é vida. E quando eu estava ali orando, logo que eu abri a conferência, muito forte no meu espírito, é como se Deus falasse: eu tenho vida para mulheres aqui nessa manhã. E eu disse: como assim vida? É porque tem espírito da morte rondando casas de mulheres aqui. Tem espírito da morte rondando famílias aqui. Mulheres que pensaram até em suicídio. E a luz, ela dissipa todas as trevas. A luz, ela dissipa todas as trevas. Fica tranquila porque você está num ambiente seguro. Não fica com medo. Quem tem que ter medo é Satanás, que ele já bateu em retirada. Não tem lugar para diabo aqui. Aqui é o Espírito Santo que governa. Deus disse: aqui tem vida, eu tenho vida. Eu tenho sopro de vida para mulheres aqui. Se tem diagnóstico de morte nesse lugar, o Senhor está arrancando agora. O Senhor está arrancando agora diagnóstico de morte. Porque nós temos a vida de Jesus. A vida. Em nome do Senhor, essa escuridão do teu quarto, mulher, não vai te matar. Porque você está recebendo a vida de Deus nessa manhã. A vida de Deus, a luz, a clareza. Deus está tirando escamas espirituais de mulheres aqui. Receba a vida de Deus aonde você estiver, aqui nesse salão, aqui nessa igreja. Receba a vida de Deus. O diabo até falou no teu ouvido: essa conferência acaba e volta tudo ao normal. É mentira. É mentira dele. É mentira dele. Ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que ele está derrotado. Só o fato de você estar aqui, você está recebendo dias de vida sobre essa terra. Fica tranquila, você está num ambiente seguro. Se você se sentiu mal, fica tranquila. Nós temos intercessoras, pastoras, libertadores aqui para orar por você. Mas que já caiu por terra. Já caiu em nome de Jesus. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Quantas podem aplaudir o Senhor aqui nessa manhã? Meu Deus. Senta, por favor. Em nome de Jesus. À medida que eu vou pregando, glória a Deus e aleluia. Tem mulher pentecostal aqui nessa manhã. Tem mulher shine que é pentecostal aqui nesse lugar. Mulher shine que incendeia umas às outras. A gente se preocupa com tanta coisa. Eu me preocupei com a chuva. Aí tem o frio. E é como se Deus dissesse: mas o frio é porque eu quero aquecer com o fogo do Espírito. Então o frio é só um detalhe. Então, se você vê aquela irmã tirando o casaco, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque vai esquentar. Diga glória a Deus. Vai esquentar. Maravilhosa pastora, que palavra poderosa. Glória a Deus pela vida da nossa pastora. Ela, como uma excelente melancólica, foi muito profunda na palavra. Uau, detalhista. E eu amei. E a gente sempre fica em conferência preocupado. Será que ela vai pregar minha palavra? Como se a palavra fosse nossa, né? As pastoras aí, quando tem conferência, será que ela vai pregar o texto que eu preparei para pregar? A gente fica assim. E daí a pastora: será que nós vamos falar o que? Não, vamos pregar e vamos ver o que Deus vai fazer. Mas ela foi simplesmente excelente, maravilhosa, detalhista. Eu amei, recebi. E ela, como uma boa melancólica, foi isso. E eu, como uma boa colérica, eu quero ser muito prática nessa manhã. Então vai dar tudo certo. Se prepara, porque nós teremos 4 ministrações hoje.
é 4 ministração, é para transformar mesmo de dentro para fora. E eu quero ler Efésios 4, 24. E vós revistais do novo homem, da nova mulher, ou da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Esse texto é muito profundo, eu vou ler mais uma vez. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Tantas pessoas que não sabem como foram criadas, por quem foram criadas, por que foram criadas, como são criadas, a confusão que essa sociedade está fazendo em relação à criação, as ideologias que têm deturpado a verdade da palavra de Deus. E nós temos esse texto nessa manhã para meditação. Criada segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. A verdade da criação do homem e da mulher vem procedente de Deus Pai. Nós sabemos quem nos criou. Nós sabemos que Ele nos criou em verdade. E aí, falar sobre essência, eu quero trazer um questionamento para que a gente possa pensar, depois dessa ministração que foi feita aqui, de tudo que foi falado, o que seria essa essência? E eu poderia resumir que é o que permanece quando tiram os nossos títulos, as nossas conquistas, as aparências. No mundo das máscaras que nós vemos aí, Deus nos chama de volta a esse lugar, a essência, Cristo em nós. Quando nos tira os nossos títulos, as nossas conquistas, o nosso dinheiro, fica Cristo em nós. Nós estamos na essência. Porque quando nós nos afastamos da fonte, que é esse lugar em Cristo, nós nos desconectamos com a essência. E aí não tem título, não tem conquista, não tem dinheiro, não tem aparência que vai suprir essa necessidade. E aí a pergunta é, será que nós vivemos hoje numa crise de essência? A crise de essência, ela é mais profunda que a crise de identidade. Nós falamos muito no Shine sobre identidade. Nós falamos muito, nós abrimos esse ano falando sobre identidade. Mas a crise de essência, ela é mais profunda que a crise de identidade. Porque ela vai falar sobre o que define a nossa essência, os nossos valores, a nossa natureza, o nosso espírito. Ela vai falar da nossa conexão com Deus. Olha como ela é profunda. E quais são os sintomas de uma geração que vive uma crise de essência? É a sensação de estar vivendo no automático. Correria. Às vezes é tão bonito falar que a gente está na correria. Porque estamos na geração da produtividade. Os sintomas é uma geração distante de si mesma e Deus. É uma perda de sentido até nas pequenas coisas. Uma vida que até parece bonita por fora, mas é vazia por dentro. Como é triste uma crise de essência. Na crise de essência, as pessoas vivem para agradar as expectativas humanas. E ela é frustrada. Ela vive em desconexão com o propósito. Ela vive se perdendo do propósito. Ela nunca tem tempo para ouvir a si mesma e o Espírito Santo. E ela sabe o que acontece? Ela substitui a essência pela performance. Será que nós, mulheres Shine, estamos tendo sintomas de uma crise de essência?
A essência verdadeira supera a aparência. Não é parecer ser, nós somos mulheres de Deus, filhas de Deus. E a essência verdadeira é o que vai permanecer quando tudo é nos tirado. Papéis, títulos, rótulos, aparência. O que sobra em nós? Cristo. Ficou tudo. É tudo. Por isso que eu digo, a essência é mais importante que a nossa performance. O que fazer diante dessas crises de essência? Diante disso que eu falei? Urgentemente voltar à fonte. Só quem te criou para ser o que você precisa ser sabe quem você é Jesus. Ele que vai ditar o seu propósito, Ele que vai ditar quem você é nele, é Ele que vai falar. Eu acho muito lindo quando algumas nos procuram, ora, eu preciso saber do meu propósito. É orar mesmo, porque é Ele que vai falar. Nós não temos esse papel de dizer por que Deus te criou para ser. É você em Deus que vai descobrir, voltando para esse lugar, a fonte. Para fugir dessa crise de essência, nós precisamos calar, silenciar as vozes externas. É muitas vozes externas. A tecnologia aí facilitando o acesso a ouvir tantas vozes, tantas pessoas, que muitas vezes conduz a nossa vida, sendo que nós precisamos estar na fonte. Ler a palavra de Deus também é um lugar que vai evitar de chegar nessa crise de essência. E falar verdadeiramente isso com maturidade. É lindo ver mulheres se entregando como se entregaram aqui, arrependidas, confessando. Porque não é porque estamos aqui em uma conferência lindas que nós não temos que confessar falhas e erros e pecados. Estar nesse lugar é estar buscando a maturidade espiritual. Para nos blindar dessa crise de essência, nós precisamos de maturidade espiritual. É por isso que a conferência tem esse convite, para que sejamos mulheres profundas. E aí, eu fiquei pensando, o que eu poderia falar então, sabendo que existe essa crise de essência em nosso meio, sabendo que é tão profundo descobrir isso biblicamente. Quem é essa mulher que está na essência? Quais são as características dessa mulher shine que está nesse lugar? E eu fiquei pensando de forma prática, quem são elas, Deus? Quem são elas? Quem é essa mulher que se blinda dessa crise de essência, que é tão perigosa? Quem é essa mulher que se blinda de querer fazer e performar para disfarçar um vazio? Quem é essa mulher que se blinda, que se tudo ser arrancado dela, ela não vai entrar nesse lugar de crise de essência, porque o principal ela tem? Quem são elas? E aí a primeira característica que eu entendo que essa mulher tem, ela é uma mulher real. Ela é uma mulher de verdade. O oposto de verdade é a mentira. E quando eu falo de uma mulher real, eu não estou falando de uma mulher perfeita, mas eu estou falando de uma mulher que tem um coração verdadeiro, ainda com as suas vulnerabilidades, ainda com as suas limitações, mas ela é uma mulher de verdade. Pense numa mulher de verdade que você conhece. Pense numa mulher que você possa dizer assim, essa mulher é uma mulher de verdade, ela é uma mulher real. Real não vai significar perfeição, mas significa humana. Redimida e em uma transformação contínua. Hoje é um dia que nós estamos sendo convidadas a ser transformadas pela presença de Deus. Hoje é um dia da gente se aproximar desse padrão de mulher real, de verdade.
O contrário de verdade é mentira, falsidade artificial. E nós vivemos numa sociedade que nos convida para estar nesse lugar. Artificial, líquida, dura pouco. Mulheres reais são mulheres que não vivem de máscara ou de pressões sociais. Elas são inteiras. Inteiras. Quando eu vou pesquisar o significado da palavra inteira, eu chego na palavra integridade. Quem são essas mulheres que estão na essência? São mulheres íntegras. O padrão de Deus é alto. O padrão de Deus é muito alto. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo. É por isso que nós somos mulheres reais. Nós chegamos nessa manhã aqui, ainda que a gente diga, Senhor, não está tudo perfeito. Mas eu estou sendo sincera, eu estou sendo real, eu estou sendo verdadeira. Hoje é dia de tirar todas as máscaras que disfarçam algumas vulnerabilidades. Porque Deus quer alcançar essas vulnerabilidades. Quando eu falo de real, de mulher de verdade, eu não estou incentivando você a ir para as redes sociais e falar dos teus defeitos. Eu não estou incentivando você a abrir a sua janela e contar para sua vizinha. Mas eu estou incentivando você a se derramar na presença de Deus e dizer, eu sou uma mulher real e eu confesso que eu preciso de ti. Mulheres da essência, elas são essas mulheres de verdade. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente entende o que é uma mulher bíblica, uma mulher íntegra, é uma mulher fiel a Deus. Tem um caráter irrepreensível. Um coração voltado para a verdade, como nós lemos no texto, que Deus nos criou em justiça, em verdade. Esse é o nosso coração, essa é a nossa essência. O pecado, ele quer nos deformar, ele quer nos destruir, nos tirar dessa beleza de ser mulheres reais. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos para este lugar de coração aberto e declarando, eu quero ser essa mulher de verdade no Senhor. Provérbios 31:10 já vai dizer, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede de muitos rubis. É muito além do que ela possui. É muito além do que ela tem. É muito além do que ela veste. É muito além dos acessórios que ela usa. O coração do seu marido está nela confiado. E aí talvez as solteiras podem dizer, então essa palavra é só para quem é casada. Não. No texto aqui, quando fala marido, pode ser uma pessoa íntima e próxima de você. E aí eu pergunto, mulher real, as pessoas próximas de você confiam em você? Você é uma mulher de confiança? Você é uma mulher que as pessoas vão dizer, eu confio nela. Eu confio nessa mulher de verdade. Essa mulher é uma mulher real. O marido aqui no texto está representando aquele que conhece o íntimo. As pessoas da nossa intimidade podem confiar em nós. Essa é a mulher que está na essência de Cristo. Mulheres verdadeiras, mulheres reais. E que bom que eu estou olhando para várias delas aqui nessa manhã. Porque o diabo, ele quer disfarçar algumas coisas, induzindo você a ser artificial, a disfarçar, a colocar uma maquiagem que vai durar pouco. E eu não estou falando, não é sobre maquiagem aqui do nosso rosto, não é sobre isso. É sobre esconder algumas falhas, algumas vulnerabilidades, aonde você não deixa o Espírito Santo acessar o teu coração. Mas nessa manhã, nós vamos para esse lugar aonde Deus acessa o nosso íntimo e Ele começa a aperfeiçoar algumas limitações e algumas vulnerabilidades e Ele declara, eu te criei de verdade para você ser uma mulher real. Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
Uma mulher íntegra reconhece Deus com autoridade máxima na sua vida. Quem é a sua autoridade máxima? Deus, a palavra. O Senhor que me norteia. O Senhor é que traz clareza para as minhas decisões. O nosso temor ao Senhor orienta o nosso dia a dia. O que nós vamos receber aqui nessa conferência é uma carga de informação incrível do alto. Mas todos os dias você tem acesso a essa fonte, mulher. Todos os dias você tem acesso. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu quero conhecer mulheres de verdade, mulheres reais, o primeiro exemplo que me veio foi sobre Ana. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mulheres reais não são perfeitas, então sim, elas são frágeis na presença de Deus. Mulheres de verdade, elas abrem um coração falando para o Senhor aquilo que não está tão bem. Ela não coloca uma capa de mulher heroína e finge que está tudo certo, que dá conta de tudo, que ela não precisa de ajuda. E é incrível como às vezes as nossas habilidades, o nosso potencial, aquilo que Deus depositou em nós, dons e talentos, quer nos levar para esse lugar. A gente leva para um lugar onde a gente acha que não precisa de nada nem ninguém. E que a gente vai dar conta de tudo sozinha. E isso é uma mentira. Mulheres reais sabem que precisam de ajuda. Mulheres reais sabem que sim, tem um lugar onde ela pode chorar, como Ana chorou, que é na presença de Deus. Ana foi real com a sua dor, ela tinha uma vulnerabilidade, ela tinha uma limitação, ela tinha um desejo no seu coração de ser mãe. Eu não sei qual é o desejo, qual é a sua vulnerabilidade, a sua limitação aqui nessa manhã. Mas hoje é dia de ser real diante de Deus e falar: Senhor, eis aqui a tua filha, uma mulher de verdade, uma mulher real. Eu não tenho toda a condição, eu não tenho todo o poder, mas eu sirvo e eu sou filha daquele que tem. Então nessa manhã eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida a ti. Ana foi real em sua dor. Ela não escondeu o seu clamor a Deus. Não é porque a gente está com a amiga Shine hoje que a gente não vai se entregar. Não é porque a gente veio tão feliz nas caravanas ou até mesmo no nosso trajeto que a gente não vai chegar aqui e ser vulnerável à presença de Deus, dizendo: Senhor, faça como tu queres. Acolhe aquilo que eu preciso, atende o meu clamor. Ana abre o coração diante de Deus e isso a tornou ainda mais forte. Ou seja, chorar na presença de Deus não significa uma fraqueza, mas sim uma sinceridade que agrada o coração de Deus. Salmo 51, 17 vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Deus não desprezará. Será que tem mulheres reais nessa manhã que junto comigo vão abrir o coração diante de Deus, declarar que Ele tem acesso ao seu coração para fazer o que Ele quiser? Se tem mulheres reais aqui nessa manhã na essência, aplauda e dê glória a Deus. Ele é digno, aplauda e adore a Ele. Eu creio muito nessa multidão de mulheres Shine, mulheres reais de verdade. Seja de verdade. Integridade, pureza, real. Essa é a primeira característica que eu encontrei numa mulher Shine, que está na essência. Mas não para por aí. Se eu falei no início que uma crise de essência ela é mais profunda que uma crise de identidade, mas toda crise de essência começa em uma crise de identidade. Então um sinal que você pode ter uma crise de essência é você ter sim uma crise de identidade. Gálatas 2:20 vai dizer: já estou crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não se trata mais do que a gente faz, mas de quem nós somos em Cristo, na essência.
A essência vai florescer quando a gente tenta parar de agradar a todos e vive para agradar a Deus. A gente sai do lugar de querer aprovação humana, elogios humanos, e vive para agradar e ser elogiada pelo Pai, o nosso Deus. A comparação e a performance matam a essência. Matam a essência. Porque a mulher de verdade, como nós falamos aqui, ela tem a sua identidade firmada em Cristo. E ela sabe que ela não precisa provar quem e quando sabe a quem pertence. Porque simplesmente ela é. Ela é. Quem te conhece não precisa olhar a tua identidade. Quem te conhece, você não precisa apresentar um documento dizendo quem você é. Então, se Deus te conhece, Ele sabe quem você é. Por que você tem que dar carteiraço dizendo quem você é? Dizendo a posição que você carrega, dizendo o título que você carrega. Por que essa necessidade que nós temos, se nós somos mulheres reais chamadas por Deus? Ele sabe quem somos. Jeremias 1,5 vai dizer: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Esse é o plano de Deus. E aí eu preciso trazer aqui rapidamente uma ilustração para que a gente possa entender, porque hoje é um dia da gente se livrar da mentalidade escrava. Se a nossa identidade é de filha de Deus, nós precisamos nos livrar da mentalidade escrava. E o povo de Deus caminha para uma direção de ir para esse lugar de escravidão. Se você estudar lá o Velho Testamento, o povo saiu do Egito, Israel saiu do Egito, mas continua lá por causa da sua mentalidade escravo. Existe uma diferença, uma distinção entre a mentalidade de filha, que nós somos, e a mentalidade escrava. E tem tudo a ver com a essência, porque antes de ter uma crise de essência, a gente tem uma crise de identidade. E começa numa mentalidade escrava. A mentalidade escrava é baseada só no fazer, no desempenho, no medo ou no senso de obrigação. Como é que funciona essa mentalidade do dia a dia? A pessoa age com um senso de dever, buscando aprovação por obras. É o fazer. Eu preciso fazer para ser. Eu preciso fazer para ser aprovada. Eu preciso fazer para ser elogiada. Tem um medo excessivo de erro. Tende ao perfeccionismo. E eu falei que mulheres reais não são perfeitas. Elas são de verdade. Porque a mentalidade escrava acha que ela vai ser punida se ela errar. Ela vive insegura. Ela sente inferior ou distante de Deus. Olha como é perigosa essa mente. Se sente inferior e distante. Eu sei que nós somos limitados e Deus é poderoso e ilimitado. Mas Ele não está distante, Ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, nós temos livre acesso à presença dEle. Mas a mentalidade de escrava quer nos afastar. Porque a gente olha apenas como Senhor. Apenas. Ele é. Mas Ele não é apenas, porque Ele é Pai. Ele é amigo. Isso a palavra fala. A mentalidade de escrava se compara com outros e luta por aceitação. Não se sente pertencente. Eu não te julgo se você se identifica com alguma dessas características. Eu já tive nesse lugar. Eu já fui escrava de uma mentalidade de escrava. Acredita que precisa merecer o amor de Deus. Eu tenho porque eu mereço. Então se eu não faço por merecer, eu não tenho. Quem disse? E aí acaba vendo Deus como um patrão. Como diz o nosso pastor, quer apresentar uma carteira de trabalho para Deus. Mentalidade escrava.
E sabe o que acontece? O fruto dessa mentalidade nos gera cansaço espiritual, exaustão emocional, porque nós vamos ficar esgotadas emocionalmente, tentando viver essa vida de escravidão. E eu não estou falando de gente da rua, eu estou falando de nós, filhas de Deus, que estamos num ambiente como esse, na igreja, servindo a Deus, mas com uma mentalidade, um dispositivo na nossa mente errado. Isso causa cansaço espiritual, exaustão emocional, comparação, insegurança e religiosidade. Agora, a mentalidade de filha. Ela aceita o amor de Deus independente se ela não teve o amor dos pais terrenos. Ela vai para esse lugar de receber o amor de Deus. Vai muito além da vida que você teve com os pais, pai e mãe, do amor que você recebeu como filha, e você acessa esse amor que vem do Pai. Você acessa esse amor que vem de Deus. Você tem essa sensação de pertencer à família de Deus. Você tem essa sensação de ser chamada filha. Eu estou te convidando, eu estou te chamando, eu quero te dar colo, eu quero te dar o meu abraço. A mentalidade de filha acessa esse lugar profundo da essência de Cristo. A essência de um bom pai. Ela tem confiança e descanso no Senhor. Ela sabe que já é amada. Em contrapartida, enquanto a mentalidade de filha sente amor, identidade, pertencimento, a mentalidade de escrava tem medo, serve por obrigação, tem uma relação com Deus de patrão e não de pai, acaba tendo insegurança e ansiedade, busca aceitação e precisa merecer. Jesus pagou esse preço, nós precisamos também aprender a desfrutar. E quando a gente fala em desfrutar desse amor do Pai, não é um desfrutar por um egoísmo, não, é porque Deus deixou isso liberado, porque através disso nós vamos acessar esse amor. A gente vai conseguir amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai conseguir vencer os nossos medos, porque o amor de Deus lança fora todo medo. A gente vai conseguir amar o próximo, porque a gente também vai ser amado da forma que Deus nos fez, como Deus nos criou e nos formou. Esse acesso ao amor de Deus, ele traz muitos benefícios para a gente poder viver em comunhão umas com as outras. Essa é a importância da identidade de filha. A identidade de filha vai curar de feridas paternas. Eu não sei como foi a sua criação, eu não sei como foi a relação com seu pai terreno, eu não sei como foi, mas eu sei o que Deus pode fazer a partir do momento que você aceita ser filha dele. Esse amor incondicional. Quando você está nesse amor incondicional, é fácil você ter uma paternidade espiritual, uma direção espiritual na terra. É fácil você amar pastores, é fácil você amar a liderança, porque você ama a Deus, você recebe esse amor de Deus. Automaticamente é fácil você honrar a liderança, é fácil você amar a liderança. Você tem impacto nos relacionamentos entre irmãs, relacionamentos entre família, entre esposo, porque você tem esse amor de Deus. A chave de tudo aqui é estar nesse amor de Deus, nessa essência. Uma mulher com a mentalidade de filha, ao contrário da mentalidade escrava, sabe quem é, ainda que todos tentam te rotular. As pessoas vão tentar. Uma mentalidade de filha, ela não serve para ser vista na igreja. Ela não serve só quando o pastor tá ou a pastora tá. Ela serve porque ela sabe o lugar dela no reino. Ela sabe o que Deus chamou ela para ser. Ela não precisa servir para ficar se aparecendo. Ela tem um coração de filha. Ela sabe o que Deus chamou ela para ser. Se você vai aplaudir Jesus, você pode aplaudir da glória.
Ela vai liderar com leveza, porque a força dela vai vir do lugar secreto. Essa é uma mentalidade de filha. Ela vai viver uma vida de excelência sem se perder na cobrança. E aqui tem um ponto de atenção para todas nós, inclusive para mim. A gente se cobra muito às vezes, se cobra muito, se cobra demais. E não é porque a gente não vai fazer as coisas bem feitas, com excelência para Deus, não, a gente vai dar o nosso melhor. Mas a gente não vai cair na armadilha da autocobrança excessiva. Por que eu frisei essa identidade de filha? Porque a gente precisa estar nesse lugar para estar na essência. Uma mulher que está na essência, uma mulher que sabe o seu lugar na presença de Deus. E eu preciso te dizer, mulher, você não está sozinha. Deus é o nosso amigo, Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo, a palavra vai dizer. Ele é o nosso alimento, então não há escassez e nem falta de nada em nome de Jesus. A carência não é a nossa realidade, não é. Porque nós somos feitas para ser suprida pelo amor de Deus. Infalível, Ele não acaba. Olha que maravilha. Não acaba. É uma fonte que não acaba. Essa é uma mulher que está na essência, identidade de filha. Eu não sei se você se identificou com alguma característica da mentalidade serva. Tudo bem, eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar que eu queria fazer para merecer. E não desfrutava daquilo que Jesus já conquistou. E não desfrutava desse lugar. E aí a gente tem excessos de fazer coisas. E a segunda característica que eu vou falar, a terceira, uma mulher, além dela ser real de verdade, além dela ter uma identidade de filha bem firmada na palavra de Deus, ela também é uma mulher que expressa o fruto do Espírito. Quem são as mulheres que estão na essência de Cristo? É uma mulher que expressa o fruto do Espírito. A essência que nós estamos lendo, recebendo de informações aqui, ela vai funcionar muito bem na prática. Nas pequenas escolhas, no dia a dia. Amanhã, quando você estiver na sua casa. Segunda, quando você ir para o seu trabalho. Como que essa essência de Cristo, ela se torna palpável nos nossos dia a dia? Como que as pessoas desfrutam da essência de Cristo em nós? Porque até então eu falei de algo muito íntimo. Eu falei sobre se deleitar no amor de Deus, e é algo tão particular. Nós falamos de ser reais diante de Deus, e é algo que a gente vive num quarto de oração. Até aí é tudo muito íntimo. Até aí nós vamos viver aqui dentro, ok? Hoje nós vamos ser mulheres reais, então nós vamos ir para um lugar de intimidade, de entrega. Hoje nós vamos orar por essa mentalidade de filha, porque nós temos todo o amor de Deus disponível para cada uma de nós. E até aí é tudo muito pessoal. Mas como que uma mulher shine é uma mulher que está na essência e reverbera lá fora? É uma mulher que expressa o fruto do Espírito. O fruto não é para você, é para as pessoas que convivem com você. Fruto, quando uma árvore dá fruto, não é para ela mesma. É para alimentar alguém. E o fruto do Espírito é para isso. Gálatas 5, 22, 23 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, falamos sobre isso. Alegria, uma mulher que está na essência é uma mulher alegre. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como você vai expressar essa conferência na semana que vem? Expressando o fruto do Espírito na tua vida. Sendo cheia do amor de Deus e expressando isso lá fora. Como que essa mulher vive cada aspecto do fruto? Já parou para pensar? Um fruto, imagina aí, uma tangerina com vários gomos. Cada gomo é uma dessas características, é um fruto só. É por isso que às vezes a gente cai no erro de achar que não, eu tenho a paz e o amor, mas o domínio próprio eu não quero.
A gente quer escolher. A gente quer escolher o que vai viver. Não, eu combino com a fé. A fé e a bondade. Mas não me tira do sério. Não me tira do sério porque não tem mansidão. A gente quer escolher algumas coisas e quer achar que tá tudo certo. Mas que bom que a gente veio aqui hoje para Deus falar justamente naqueles que a gente precisa desenvolver. Como vive essa mulher Shine, que está na essência, expressando o fruto do Espírito? No amor, ela ama sem esperar retorno. Nós estamos numa sociedade que até faz, mas espera algo em troca. Eu até te sirvo, mas é porque eu quero algo em troca. O amor ágape não é assim. Quando Jesus se entrega, ele tinha um propósito, mas nós sabemos que muitos até hoje não aceitaram, acessaram esse Salvador. O amor ágape é isso, ele cuida, ele acolhe, estende a mão, e a sua motivação é o amor de Deus. Eu faço pelo amor de Deus. Eu cuido porque Deus me cuidou. Eu amo porque Deus me amou. É além de querer algo humano em troca. Uma mulher que expressa o fruto do Espírito, que tem a alegria, a sua alegria não depende das circunstâncias, porque às vezes tem luta, como a pastora falou aqui, tem prova, tem decepção, tem tristeza, tem dia mal. Quando nós estávamos fazendo a live da pré-conferência, a gente falou sobre que há 1 ano atrás nós estávamos lutando contra as águas. Mas hoje nós estamos mergulhando na fonte de água viva nesse lugar. No rio de Deus neste lugar, pela misericórdia e bondade dEle. É muito poderoso que nós estamos vivendo aqui, porque há 1 ano atrás muitos saíram de casa, muitos não conseguiram sair de casa, muitos perderam as suas casas, mas hoje nós estamos aqui mergulhando nesse rio de vida de Deus. Vamos dar glória, porque isso é precioso, isso é maravilhoso. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Então a alegria aqui não depende das circunstâncias, porque há 1 ano atrás tinha muita gente que estava tentando sobreviver. Não foi fácil. Mas a alegria não depende da circunstância, a alegria depende naquele que eu confio. A mulher que expressa o fruto do Espírito, ela tem paz em meio ao caos. Que é o que a gente precisou viver. Ou talvez você está passando por uma situação tanto quanto desafiadora. Paciência, sabe esperar. Esse é outro detalhe importantíssimo. Que nos dias de hoje a gente é treinado a não esperar. Tudo é rápido, tudo é rápido. Quando demora para a mensagem, você começa a xingar a internet. Nossa, que internet lenta. Não fez nem 30 segundos que não foi a mensagem. Ou você fica indignado que o outro não responde na hora que você quer. O outro não responde rápido. Ela nunca me responde, não me respondeu. Mas quando você mandou mensagem, mandei hoje de manhã, mas é de tarde, já rezei. Mas não me atende, não me responde. Não sabe esperar, não tem paciência. Mansidão, domínio próprio, meu Deus. Ela não é dominada por impulso. A mulher que vive na essência expressa o fruto do Espírito. Eu não sei, aliás, você, mas eu preciso melhorar em vários aspectos. E hoje eu sei que é uma oportunidade de Deus derramar mais da graça dEle para acessar ainda mais essa natureza divina para viver nessa terra. Porque o impacto dessa mulher Shine, que está na essência, a vida dela vai gerar sede aos outros. Sabe o que eu oro? E eu peço a Deus, Senhor, que a nossa vida alcance pessoas sem mesmo a gente abrir a boca para pregar. Que as pessoas consigam olhar e identificar algo diferente em nós, sem a gente falar o que é. A gente não vai chegar dizendo, eu sou de Jesus, eu sou da igreja. As pessoas vão perguntar, o que você faz que é diferente? O que você tem de diferente?
É chamar atenção sem precisar chamar atenção, porque vai ser notório, vai ser nítido a transformação de Deus na nossa vida. Ela é uma pessoa diferente. A vida dela gera sede aos outros. Eu fico pensando, será que eu consigo incendiar as pessoas? Só das pessoas lembrar, no sentido assim, nossa, eu queria ter a fé daquela mulher, eu queria ter a fome de Deus daquela mulher, eu queria a pessoa desejar a vida espiritual que a gente tem, a pessoa não nos achar o máximo pelo que a gente é, pelo que a gente veste, no sentido do que a gente tem, não, mas a pessoa dizer, nossa, eu queria ter a fé daquela mulher, eu queria ter o caráter, eu queria ser de verdade como ela é. Vocês entendem que é algo mais profundo, é algo da essência, é o que a gente está fazendo aqui? Ou seja, eu não preciso dizer que eu sou cristã, as pessoas vão ver Cristo em mim. Elas vão respeitar a presença de Jesus, porque a gente está nos ambientes. E aí a pergunta é, será que tem mulher shine aqui que quer voltar à essência, quer expressar o fruto do Espírito? Aonde você vai, aonde você passa, que as pessoas possam reconhecer você. Essa é uma mulher de paz, essa é uma mulher mansa, essa é uma mulher que tem fé, essa é uma mulher que ama, essa é uma mulher que tem domínio próprio, essa é uma mulher que controla as suas emoções, que tem equilíbrio nas suas emoções. Uma mulher que expressa o fruto do Espírito, eu quero falar de um que mais mexe comigo. É uma mulher que vive sem excessos. Nós estamos na sociedade dos excessos. Tudo tem muito, é muita opção, é muitas alternativas, é muito excesso, é muito trabalho, é muita correria, é muita coisa. A gente está se perdendo nos excessos. E eu tenho orado muito para Deus levantar mulheres moderadas, equilibradas. Até o inimigo, ele quer dizer que não existe equilíbrio, que esse termo não existe. Mas não, eu creio que a gente possa buscar em Deus esse equilíbrio, essa moderação, essa temperança. Eu tenho orado por isso. A gente sabe a hora de falar, mas a gente sabe a hora de ficar quieta. A gente faz leitura de ambiente. Mulheres moderadas. As coléricas aqui se identificam comigo, nós somos muito intensas. E a gente tende ao exagero muitas vezes. E tá tudo bem ser intensa, mediante o ritmo do céu para nós. Mas nós precisamos cuidar para não ir para o lado do exagero, do excesso. A gente precisa ter temperança. E aí, para a gente caminhar aqui para o encerramento, além dela ser uma mulher real, além dessa mulher ter uma identidade firmada em Cristo, além dessa mulher expressar o fruto do Espírito, olha como é essa mulher que vive na essência. Ela é uma mulher de uma coisa só. Eu não achei nenhum termo melhor do que esse. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Uma mulher de uma coisa só, o que é isso? Mas foi a única coisa que eu pude falar aqui para vocês, porque está lá em Salmos 27:4, Davi dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma mulher da essência é uma mulher de uma coisa só. O que é uma coisa só? É o Senhor nas nossas vidas. Tudo é lindo, tudo é belo, tem um monte de coisa legal para a gente fazer, mas uma coisa só. Uma coisa só é necessária para nós, é estar na essência de Cristo. A essência de nós mulheres Shine é sustentada pela presença de Deus. Sem intimidade nós vamos viver numa aparência e não na essência. Tempo com Deus não é religiosidade, é vital para a nossa vida. Tudo que você vai viver no secreto, mulher, tudo que você vive determina a sua autoridade em público. Davi, quando escreveu esse versículo, uma coisa só, eu te peço. Ele mostra foco e prioridade. Nós precisamos de mulheres com prioridades bem estabelecidas. Prioridades bem estabelecidas. O que você quer? O Senhor. Quem norteia a tua vida? O Senhor. Quem cuida dos teus filhos? O Senhor. Como que está a tua jornada cristã? É tudo sobre o Senhor. Prioridade é sobre o Senhor.
vai decidir, o que o Senhor mandar. Uma coisa peça ao Senhor, prioridade espiritual. Eu creio que nessa conferência nós temos mulheres que priorizam a vida espiritual, porque estão aqui sendo abastecidas, cheias da presença de Deus. Cadê as mulheres Shine que dão prioridade para uma coisa só? Uma coisa só. É isso que eu quero. Uma coisa só eu te peço, Senhor. Uma coisa só eu te peço, Senhor. Mulheres de uma coisa só. Só que tem mais um detalhe, ele continua o texto dizendo: e a buscarei. Então, além de pedir, nós precisamos buscar. Não basta apenas ficar só pedindo, nós temos que agir, nós temos que nos mover, nós temos que partir para a ação. Que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. A casa do Senhor aqui, nos dias de hoje, representa a presença de Deus. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos a casa dele. E para quê? Uau! Isso é a essência. Uma coisa pedir e a buscarei. Mas para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Uau! Quantas vezes nós estamos com tantas coisas para resolver que a gente esquece de contemplar a beleza de Deus, a grandeza de Deus. Tudo que Ele já fez na nossa vida, tudo que Ele resgatou na nossa história. Contemplar a beleza de Deus. Olha como é belo o que Ele fez no dia de hoje. Olha que dia tremendo que Ele preparou hoje. Ele preparou cada uma de nós para estar aqui. Nós poderíamos ficar aqui horas orando e agradecendo e dizendo: obrigada, Senhor, Tu és grande, Tu és lindo. Mulheres em essência, elas não perdem essa característica de contemplar o belo. O que é belo? O Senhor é belo. Mulher, quando você chegar no seu secreto, ainda que você esteja como Ana, que eu falei aqui, uma mulher real de verdade, mas não esqueça de elogiar o nosso Deus que é belo. Não esqueça de dizer, antes de você chegar na parte de ser uma mulher real, mas contemple a beleza dele. Contemple a beleza dele. Isso é avaliar a prioridade do nosso coração. A prioridade do nosso coração não é ficar sugando Deus, botando na parede com aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Não. A prioridade de quem está na essência é contemplar a beleza dele. É elogiar ele pelo que ele é. Nós não podemos perder esse lugar de adoração que Davi tinha. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor, mas não fica só em Davi. Eu lembrei de uma mulher muito conhecida. Uma mulher muito conhecida que está lá no texto, aonde Jesus explica para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Mulheres da essência, que estão na essência, são mulheres de uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, essa não será tirada. Uau! Eu sei que tem Marias aqui nessa manhã que vieram buscar a Deus. Uma coisa eu te peço e a buscarei. Uau! Você vai ficando de pé? Porque eu creio nessa manhã que tem mulheres de verdade aqui no nosso meio. Mulheres íntegras de confiança. Quem são essas mulheres que estão na essência? Mulheres de verdade. Mulheres que têm um coração rendido ao Senhor, sendo sinceras com o Pai. Quem são essas mulheres que estão na essência de forma prática? A essência que é Cristo. Mulheres que têm uma identidade de filha. Mulheres que se deleitam no amor do Pai. No amor do Pai. Eu não sei se você está tão no piloto automático, fazendo tantas coisas. E eu não estou pregando aqui contra o servir é lindo, o servir é belo, mas o nosso coração tem que estar alinhado com a essência de quem Deus nos chamou para ser. O nosso coração tem que estar alinhado para a gente não se perder no meio de tantas coisas. E quando eu falo tantas coisas, eu não estou falando de coisas ilícitas.
Eu estou te falando de coisas lícitas, coisas legais, coisas bacanas de fazer, mas que às vezes Deus não nos chamou para fazer. Mas aí a gente precisa de aprovação humana. A gente precisa se sentir pertencente. A gente precisa desse lugar que a gente não acessou no Pai. E aí a gente começa a fazer tantas coisas. Mas essa conferência Essência é um lugar onde nós levantamos uma bandeira. Uma só coisa é necessária nesse dia. Uma só coisa é necessária nesse dia. E eu te peço e a buscarei. Eu quero contemplar a tua beleza aqui nessa conferência, Jesus. Eu quero me deleitar no teu abraço. Eu quero ser curada nessa manhã. Curada nas minhas feridas emocionais que me deixam presa a tantas coisas. Eu quero receber esse amor de Deus, desfrutar desse amor de Deus que já está disponível para mim. Aí eu não vou ficar me comparando. Eu sei que não tem queridinha de Jesus, não tem. Nós somos filhas, nós temos acesso à fonte. Eu não fico me perdendo em rodinhas de conversa, falando que a fulana é queridinha de Jesus, não, nós somos filhas do mesmo Pai, um Pai bondoso, amoroso, e eu desfruto desse amor, eu desfruto dessa presença, eu desfruto dessa graça. Mulheres que têm o fruto do Espírito, mulheres que, perceba, eu fiquei pensando, Deus, eu queria pregar sobre dons. Eu queria pregar sobre ativação. Eu queria soprar o Espírito Santo. Eu queria impor as mãos. Eu queria falar de dom. Receba o dom. E Deus, não, fala do fruto. Fala do fruto. Fala do fruto do Espírito. Dons e talentos já foi depositado na tua vida. Eu tô vendo mulheres talentosas, cheias de dons e talentos, mulheres que servem o Senhor. Mas nós precisamos agora buscar o fruto, desenvolver o fruto, expressar o fruto, desejar expressar o fruto. O Senhor até falou para mim, se as mulheres buscassem tanto quanto busco dons, buscasse expressar o fruto, nós não estaríamos numa crise de caráter, numa crise de inconstância. Porque o fruto, ele blinda o nosso coração para que venhamos a ser mulheres constantes, mulheres que permanecem. É por isso que sim, você já tem dom, já tem talento, e o Senhor vai sim ativar muitas de nós. Mas eu preciso ministrar sobre o fruto do Espírito. Eu preciso trazer isso à tona. Eu preciso de falar assim que o Senhor está levantando mulheres com domínio próprio, mulheres que equilibradas, mulheres que não são governadas pelas emoções, mulheres que são governadas pelo céu, mulheres que performam bem, mas o ponto forte dela é a essência, é o que ela carrega, não é o que ela faz. Mulheres de verdade, mulheres de confiança, mulheres de uma coisa só. Para tudo isso acontecer na nossa vida, nós precisamos primeiro mergulhar no amor de Deus. E o meu convite nessa conferência Essência é esse: mergulha no amor de Deus dessa manhã, custe o que custar. Ah, mas eu sou líder lá da igreja que eu congrego. Mergulhe no amor de Deus nessa manhã. Ah, mas eu sou pastora, eu sou líder de GC, eu sou líder do Shine na minha igreja. Deus está te convidando, vem filha amada, receba uma porção nova do meu amor por ti. Seja totalmente satisfeita, completa, plena no meu amor.
Feche os teus olhos. O Senhor está convidando mulheres a voltar à essência. Uma só coisa é necessária para esse lugar. E Ele vai fazer um convite. Vem, filha amada. Vem em meus braços. Repouse nessa manhã. Eu quero te dar muita liberdade para você ser filha agora. Filha de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero render graças ao teu nome. Nós ouvimos nessa manhã que está na essência é ser mulheres de verdade. Ser mulheres de verdade pode nos custar algumas coisas. Ser mulheres de verdade pode nos custar alguns lugares. Ser mulheres de verdade pode nos custar alguns relacionamentos. Ser mulheres de verdade, mulheres reais, requer um posicionamento da nossa parte. Requer tirar algumas máscaras que nos afasta da autenticidade, que nos afasta da presença do Senhor. Nós queremos às vezes nos mascarar e dizer que está tudo bem, quando o nosso coração está distante de Ti. Mas essa manhã, nessa conferência Essência, o Senhor convida mulheres reais a voltar para esse lugar. Eu sou uma mulher de verdade, ainda que eu tenha as minhas limitações, eu me entrego ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor nessa manhã. Eu não estou preocupada se isso vai me custar algumas coisas, não. Eu só estou preocupada em ser uma mulher real. Eu só estou preocupada em tirar máscaras humanas, papéis sociais que disfarçam aquilo que precisa ser tratado no meu coração. Nessa manhã nós sabemos que para estar na essência nós temos que ter uma mentalidade de filha. Ah, quantas filhas nós temos aqui nessa manhã que talvez chegaram nesse lugar com uma mentalidade de serva, de escrava. Servir é algo precioso, mas não para impressionar pessoas, é para te adorar. Servir com o coração certo é aroma suave, é adoração ao Senhor. Servir com o coração errado vai nos matar espiritualmente. E o Senhor trouxe pessoas aqui para alinhar o coração ao seu. Alinhar o teu coração, Pai, porque nós queremos sim entregar um serviço que te adore. Um serviço que venha te adorar, te agradar. Mas para isso, nós precisamos estar no lugar de filhas. Filhas. E eu uma vez fiz uma oração ao Senhor. Oh meu Deus, por que às vezes é tão difícil a gente ser filha? Porque uma das características da filha é que ela precisa obedecer. Uma das características da filha é que ela precisa ser submissa. Porque quando a gente fala assim, algumas pessoas podem até dizer: mas como assim as pessoas não querem ser filha de Deus? Deus é maravilhoso. É, mas para ser parecida com o Pai nós precisamos obedecer. Nós não vamos só ouvir a palavra, nós vamos ser praticantes da palavra. Nós vamos ser submissa. Eu encontro tantas mulheres submissas na palavra. Maria, estando no papel de mãe de Jesus, naquele milagre do casamento, os servos olham para ela: tá na hora da gente fazer esse milagre, essa água virar vinho. Ela diz: não, fazei tudo o que ele mandar. Porque naquele momento ali ela estava sendo filha, ela não estava sendo a mãe.
Filha requer obediência, mas nessa manhã tem filhas aqui com o coração obediente ao Senhor. Nós queremos esse lugar de filhas obedientes e submissas à tua voz. E para viver tudo isso, para expressar o fruto do Espírito, Deus, derrama um rio de amor aqui sobre nós, uma graça de Deus, um amor. Sabe, tem mulheres aqui que você até rejeita abraços de pessoas. Você é tão fria, mas é porque você foi machucada nas suas emoções. O Senhor quer te abraçar nessa manhã e te trazer cura para as suas emoções. Cura. Tem mulheres aqui que colocaram uma capa de mulheres fortes, mas na verdade é porque você está se defendendo de uma falta de amor que você recebeu. Mas eu preciso te dizer e te dar uma boa notícia: todo o amor de Deus está disponível para você nessa manhã. Seja curada em nome de Jesus e seja preenchida no íntimo do teu ser. Você não precisa apenas de abraços humanos, elogios humanos. Você não precisa daquele... Você foi abandonada no seu casamento, você foi abandonada, mas o Senhor nessa manhã quer te abraçar, e quer dizer pra você: eu te amo, sem nada em troca. Você não é uma abandonada, esse não é teu título. Você não é uma abandonada, diz o Senhor pra uma mulher aqui. Você não é uma abandonada, você não é uma mal amada. Você não é, esse lugar não é seu. Há uma cura de Deus aqui nesse lugar. Mulheres que vivem na essência são preenchidas por esse amor. Mulheres que vivem na essência são preenchidas por esse amor. Orelele barabarabashe.